a gente vai falar neste vídeo sobre a primeira aula do módulo 1 sobre cânticos de degraus, do Salmo 133. Esse é um salmo bastante conhecido, curtinho, apenas 3 versículos, então a gente vai conseguir falar sobre algumas características da religião judaica e também um pouco sobre algumas informações da geografia israelense. Primeiramente eu vou ler o texto em hebraico, e essa tradução que tem aqui embaixo é a tradução de João Ferreira de Almeida, bastante conhecida, bem interessante, e eu vou comentar um pouco ao longo do vídeo. Vamos começar então? Shir Hamaalot LeDavid, Hine ma tov umanaim, Shevet Achim Gam Yahad, Kashemen Hatov al Harosh, Yored al Hazakan, Zkan Aharon, Sheyored al Pi Midotav, Ketal Hermon, Sheyored al Harerei Tzion, Ki Sham Tziva Adonai et Habracha Chaim ad Haolam. Esse é um salmo muito curto, cuja tradução geralmente fica: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bom, fala do primeiro versículo. Shir Hamaalot LeDavid, Hine ma tov umanaim, Shevet Achim Gam Yahad. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A primeira diferença que se observa entre a versão em português e o original é a expressão cântico de degraus do primeiro versículo, presente na versão hebraica, mas ausente na portuguesa. Repara, Shir Hamaalot LeDavid. No primeiro versículo não está escrito David, não tem menção ao cântico de degraus. Essa informação, o tipo de salmos e o autor, ficou restrita ao título nas Bíblias em português. Entretanto, essa frase é parte integrante do primeiro versículo. Uma tradução livre, fora o título, seria: eis o que é bom e agradável que os irmãos estejam sentados juntos. Essa questão da união, ela é tão forte e é o tema principal desse versículo e desse salmo, que ela ganha duas conotações. Uma religiosa, no versículo 2, e uma, digamos, geopolítica, ou mais geográfica, econômica, geopolítica, no versículo 3. Vamos ver? O versículo 2 diz assim: Kashemen hatov al harosh, yored al hazakan, zkan haron, sheyored al pi midotav. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. As músicas que trazem o Salmo 133 geralmente ficam restritas ao primeiro versículo, ao trecho do primeiro versículo visto anteriormente. Este versículo, o 2, ele traz uma imagem que caracteriza o período no qual o povo hebreu ficou 40 anos no deserto, e isso visto lá na Torá. A figura sacerdotal tem grande prestígio nesse salmo, e o óleo da unção representava um momento específico da liturgia dos hebreus. A união dos povos ganha ar de sacralidade quando comparado ao ato religioso de ungir a cabeça do sumo sacerdote, nesse caso o irmão de Moisés, Arão. Então vamos para a versão hebraica do terceiro versículo. Ketal Hermon, sheyored al harei Tzion,
כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים ad haolam, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se o segundo versículo faz referência ao período do deserto, o terceiro versículo, esse aqui, ele traz a geografia da Terra Santa. O Monte Hermon, ele está localizado ao sul do Líbano, bem próximo também da Síria, no norte de Israel, bem no extremo norte de Israel. Essa montanha tem 2.814 metros de altitude e o pico está quase sempre coberto de neve. Junto às colinas de Golã, no norte de Israel, pensa norte, bem perto do Líbano, bem perto da Síria, desde a época de Josué, nas guerras de conquista. Josué é o sucessor de Moisés. Esse monte ele é muito importante para a geopolítica israelense. Repara que assim como o óleo precioso desce da cabeça de Arão, lá no versículo 2, e respinga por sua barba e roupas, aqui o gelo derrete e escorre pela montanha, irrigando as terras ao redor das nascentes do Rio Jordão. Então, o Monte Hermon ele é também importante para a agricultura em volta, na parte norte de Israel. De alguma maneira, também parte da água que abastece o Rio Jordão. E o Rio Jordão, que é o principal rio israelense, o principal rio de Israel, ele nasce nas montanhas de Golã, que até 48 era território sírio, tinha também disputas ali com o Líbano. Então, quando Israel toma as colinas de Golã, o Monte Hermon, ele garante a qualidade da água do Rio Jordão. Então, não é de agora que, também nem poderia ser, não é de agora que essa região é tão importante para Israel. Hoje também, mas desde os tempos bíblicos, a região de Golã, do Monte Hermon, é uma região importantíssima. Essa montanha, Hermon, é uma das mais famosas montanhas da Terra Santa. Entre elas, também tem o Monte Carmelo, o Monte Hebron, o Monte Gerizim, o Monte Ebal e, se não o mais famoso de todos, o Monte Sinai. Repara como um salmo tão pequeno pode carregar tantas informações preciosas, e isso eu nem fui para a parte mística, nem me aprofundei tanto aqui em questões religiosas, na parte geográfica agora, mas repara como tem tanta coisa para estudar num salmo tão pequenininho, tão aparentemente simples. Pega um caderninho, toma nota de um vocabulário que eu vou apresentar agora. Palavras bastante importantes aqui. Shir HaMa'alot, cântico de degraus. Tov, bom ou bem. Naim, agradável. Achim, irmãos. Shemen, gordura ou óleo. Rosh, cabeça. Barba, zakan. Aharon, Arão. Midotav. Midotav são suas medidas, mas tem a ver com roupa, tá? Tal, orvalho. Hermon é o nome da montanha, Hermon. Sion é o que a terra de Sião, que a gente chama de Sião, Sion. Esse nome é o tetragrama, é o nome sagrado de Deus. Geralmente a gente vai falar Adonai, Hashem,
Quem é um pouco mais religioso vai falar Amonai, Elohim, não vai pronunciar nem exatamente Adonai, Elohim. A gente não costuma colocar ou ler o que está escrito. A gente costuma falar Hashem, Adonai. Por isso que eu falei Adonai. Eu não mencionei as letras, eu não li como está escrito aqui, até porque é uma questão religiosa que eu não gostaria de ofender ninguém, nenhuma religião, nenhuma fé aqui. Então, toda vez que aparecer o tetragrama, eu vou falar Adonai ou Elohim, a depender do caso. Ou Hashem também. Próxima palavra, Brahá. Brahá, bênção. Haim, vida. Pelo menos essas são palavras bastante importantes. Com alguma dúvida, volta no começo do vídeo, pausa, tenta falar junto, tenta ler também. Deixa aqui um comentário se você já tinha visto alguma tradução diferente dessa. E a gente se vê num próximo vídeo. Tudo bom? Um abraço. Tchau, tchau.